Olá, bem-vindo a mais um Bem-Estar aqui de TV Caras. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que provavelmente todo mundo sabe: dor nas costas, aquela dorzinha que surge nas costas. Será que é dor de coluna? Que dor é essa que eu sinto nessa região? Todo mundo ali sempre tem uma reclamaçãozinha. Hoje eu levantei com dor nas costas, ou eu, por causa da minha idade, eu já estou numa idade que eu vivo com dor nas costas. Será que essa dor é uma dor comum? Será que essa dor ela tem outras razões para existir? Será que essas dores têm de fato um tratamento? Bem, para responder sobre isso, eu recebo aqui hoje um médico ortopedista, especialista em coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Ricardo Teixeira. Muito bem-vindo ao Bem-Estar. Olá, Mauro, muito obrigado pelo convite, tá bom? Nós agradecemos. Doutor, então a gente vai começar agora basicamente com essa pergunta. O que é uma dor nas costas? Quando a gente reclama de uma dor nas costas, o que pode ser? É uma coisa comum? É uma coisa que necessita de tratamento? Vamos começar genericamente falando sobre dor nas costas. Tá. Quando a gente fala de dor nas costas, inicialmente é bom a gente pontuar o que significa hoje a dor e as patologias da coluna. A gente sabe que, esse é um dado da OMS, que 80% das pessoas, em algum momento de sua vida, vai ter uma dor nas costas que as limitam de fazer as atividades do dia a dia. Isso significa, por exemplo, não conseguir ir ao trabalho, ir estudar. Hoje também as patologias de coluna são a segunda principal causa de afastamento do trabalho. Segunda principal causa? A segunda Qual principal. É a primeira, por curiosidade? São os problemas psiquiátricos, né? Que nós até chamamos isso, tem um termo de mal do século, que é os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, são a principal causa de afastamento do trabalho. E a segunda? Segundo, dor nas costas, principalmente a lombalgia, que é a dor na região lombar. Nossa, eu não sabia. Quer dizer, então, de uma maneira geral, no cenário de afastamento profissional, a gente usa assim, o segundo lugar é dessa dor de lombalgia, de dor nas costas. As pessoas não vão trabalhar, quer dizer, o incômodo é tanto que as pessoas nem vão trabalhar. Não vão trabalhar, às vezes deixam de fazer as atividades do dia a dia, né? E como a maioria das dores nas costas, assim, elas têm um período curto, né? Elas melhoram. Esse é um problema que é muito negligenciado. Então, muitas pessoas têm dor nas costas, não procuram ajuda médica, às vezes até o problema ter avançado um pouco mais, e perdem a oportunidade de ter um tratamento precoce, um diagnóstico precoce e conseguir ficar bem sem maiores problemas. E tem um agravante, é importante ressaltar, que muita gente, quando sente qualquer tipo de dor, faz o quê? Se automedica. Se automedica. E a automedicação, a gente sempre repete aqui no Bem-Estar, é uma questão muito séria, porque cada medicamento, ele se adapta a uma pessoa, né? Você não pode nunca generalizar o consumo de um medicamento, porque cada organismo é organismo. Então, ele pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros. Correto, doutor? Perfeito, Mauro. Uma classe de medicamentos que é muito usada para dor nas costas é o anti-inflamatório, que além de ter alergia, algumas pessoas terem alergia a esse medicamento, é um medicamento que, sobretudo em idosos, pode trazer graves prejuízos à saúde, como insuficiência renal, gastrite, úlcera gástrica, né? Então, o uso de medicamentos, principalmente de forma recorrente, ele deve ser feito sob uma supervisão médica. Perfeito, então fica essa dica. Mais uma vez a gente reforça, a automedicação é perigosa, como o doutor mesmo explicou, ela, no caso de, além de não resolver o seu problema de coluna, ela pode criar outros problemas, trazer outros problemas de saúde, então, como sempre, evitem a automedicação. A gente volta agora para a questão da lombalgia, doutor. Tá bom. Quando a gente fala em lombalgia, é essa dor que ela vem abaixo ali de onde termina as costelas e vai até a região da cintura. Essa é a região lombar. A dorsalgia é da área do tórax, então de onde a gente tem as costelas, e a cervicalgia ela se refere à dor na região posterior do pescoço, né? A principal causa de lombalgia e de cervicalgia é o que nós chamamos de lombalgia e cervicalgias mecânicas. É um quadro benigno, que geralmente se resolve em poucos dias, né? Com o repouso, às vezes com calor local e com o uso de medicações simples, como analgésicos ou mesmo anti-inflamatórios. Prescritas por um médico. Com a supervisão médica, né? E esse quadro de cervicalgia e lombalgia mecânica ocorre sobretudo por uma sobrecarga da musculatura, uma distensão muscular,
ou um estiramento dos ligamentos da coluna vertebral. E aí, quando a gente vai avaliar os outros problemas de coluna, avaliando então e analisando a faixa etária, né, a gente tem condições muito particulares para cada faixa etária. Para cada faixa etária. Eu quero voltar um pouquinho para a questão da lombalgia, porque essa distensão, todos esses processos que podem gerar esse problema, qual é a origem deles? O que é? É um movimento errado? É um trauma de uma batida? É algum tipo de carregar peso? O que pode provocar isso? Excelente pergunta. O que faz a gente entender a causa é a história clínica do paciente. Então a gente tem aquelas lombalgias que são agudas, que aconteceram há pouco tempo, ou seja, o paciente teve um tranco ou dormiu de mau jeito e tem dor há poucos dias. Ou uma lombalgia ou cervicalgia crônicas, que já vem acompanhando o paciente há mais tempo. De uma maneira geral, a nossa coluna ela é formada por vértebras. Entre essas vértebras, nós temos os discos intervertebrais, que são estruturas gelatinosas formadas por colágeno que amortecem e estabilizam a coluna. Sim. E em volta da coluna, nós temos a musculatura. Quando a gente tem um estado de sobrecarga da coluna vertebral, por exemplo, uma pessoa que não tem uma postura adequada, uma pessoa que não pratica atividade física e essa musculatura está enfraquecida, essa coluna ela não está bem equilibrada. Então ela está sob um risco maior de sofrer algum tipo de lesão. Então quando essa situação de sobrecarga ela é crônica e de longo prazo, o paciente acaba desenvolvendo uma dor diária, uma lombalgia ou uma cervicalgia crônica. E, eventualmente, quando o paciente faz um esforço excessivo, pega uma mala ou faz uma atividade física que não estava preparado e tem uma distensão mais aguda, aí nós temos um quadro de lombalgia ou de cervicalgia aguda, e uma distensão muscular ou um estiramento ligamentar da coluna. E, obviamente, muita dor. Muita dor. A gente sempre ouve, né, a pessoa, provavelmente você está acompanhando o Bem-Estar aqui em Caras, a gente sempre ouve aquela história de cuidado quando você vai pegar uma coisa no chão, cuidado quando você... Vou pegar um exemplo clássico, né, um botijão de gás, né? A pessoa vai trocar um botijão de gás na casa dela e aí tá lá aquela coisa pesada, são 13 quilos, né? Ela vai lá, ela pega aquele botijão e leva lá para a área onde ela vai instalar. E as pessoas falam, mas tem que tomar cuidado, a maneira que você pega, a posição que você pega. Ah, não, isso é frescura. Isso não é frescura. Existem riscos, né, de você, inclusive, pegar um peso e que afeta necessariamente sua coluna. Não existe isso? Com certeza, Mauro. O ideal, né, nós temos a mobilidade da coluna. Então, os movimentos de rotação, de inclinação para frente, de extensão da coluna, eles acontecem por causa da musculatura e por causa das articulações da coluna. Quando a gente inclina nosso tronco para frente, né, quando a gente dobra assim o tronco, a gente tem uma pressão maior nos ligamentos e nos discos intervertebrais. Essa é uma posição de maior risco, sobretudo se a pessoa está pegando um peso excessivo. Entendo. Então, o ideal é sempre que a coluna se mantenha o mais alinhada, o mais ereta possível, e que a pessoa tenha esse cuidado de não pegar um peso que ela não está acostumada. Exatamente. E antes a gente estava falando sobre a prevalência em faixas etárias dessas doenças. Quais são as faixas etárias, o que mais atingem essas pessoas em relação a esses problemas de coluna? Ótimo. Na infância e na adolescência é bem incomum as dores na coluna. Então, dor. Mesmo, você nunca vê uma criança reclamando de dor na coluna, é verdade. Então, uma criança ou um adolescente que está repetidamente queixando-se de dor, esse indivíduo ele merece uma avaliação médica. Porque não é comum. Porque não é comum e aí a gente pode ter algum outro quadro. O que pode ser? Coluna, principalmente a região lombar, ela está muito próxima de outros órgãos, como o rim, por exemplo. Então, é comum pessoas acharem que estão com uma lombalgia e, por exemplo, terem pedras nos rins, que a gente chama de nefrolitíase, né? Essa é uma condição bastante comum que deve ser diferenciada, né? Mas no caso das crianças, aquelas crianças que têm uma dor mais persistente, a gente tem que ficar mais atento com quadros de infecção da coluna vertebral e às vezes até alguns casos tumorais. Felizmente, Mauro, isso é bastante raro, por isso que a gente tem que ficar muito atento com as crianças e adolescentes e levar muito em consideração quando eles falam
que estão com dor sem um fator causal. Perfeito. Isso é, a criança não caiu, não jogou bola, não fez uma atividade. Perfeito. E está se queixando de uma forma persistente de dor lombar, a gente precisa investigar. Perfeito. A outra patologia que eu gostaria de chamar a atenção Pois não. nessa faixa etária é a escoliose, que se refere a um desvio lateral da coluna vertebral. Como que isso acontece, um desvio lateral? A nossa coluna, quando a gente olha ela de frente, ela tem um aspecto retilíneo. Sim. Né? Em algumas pessoas, em alguns indivíduos, ela pode se desviar um pouco para o lado. E isso Ela pode ter uma curvatura lateral? Isso. E aí nós chamamos isso de escoliose. Então, eu sugiro a pais, profissionais de saúde, familiares, os profissionais da escola sempre observarem as crianças. Então agora a gente falou de crianças e jovens, vamos um pouco mais para cima, já para os adultos. Quais são os problemas prevalentes para essa faixa etária? Na faixa etária aí dos 20 até os 50, 60 anos, né, dos adultos, a gente tem os problemas principalmente em decorrência de um desgaste dos discos intervertebrais, que nós chamamos esse quadro de discopatia. E uma vez que se tem esse desgaste, esse disco ele pode sofrer algumas fissuras, rupturas, e o que está em seu interior sair. E aí nós temos a famosa hérnia de disco. A famosa hérnia de disco, quem nunca ouviu falar na hérnia de disco? Eu só vou retornar. Esse material, esse desgaste é um desgaste degenerativo etário por conta da idade, do envelhecimento e o que tem dentro desse disco, o que é uma membrana? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre tipificasse exatamente o que é isso. Perfeito. O disco intervertebral é um material formado por colágeno, então ele tem uma consistência borrachenta, parece uma borracha mesmo, um amortecedor. Tá. E ele fica entre as vértebras, que são as estruturas ósseas da Perfeito. coluna, né? Então eles são formados por colágenos do tipo 1 e do tipo 2 e bastante água. Acontece, e aí essa pergunta sua é muito pertinente, que após ali a infância, o nosso corpo ele não tem uma irrigação direta desse disco. Então é natural que ao longo da nossa vida esse disco vá se desidratando, né? Então, até certo ponto, a desidratação de um disco intervertebral ela é um processo esperado na vida de qualquer pessoa. Sim. O que a gente precisa ficar atento é quando que essa desidratação ela deixou de ser algo normal do nosso envelhecimento e passou a ser algo patológico. Aí nós temos o quadro então de discopatia, que é uma doença do disco intervertebral. Geralmente isso acontece quando o paciente começa a ter uma dor mais persistente, recorrente, e eventualmente quando esse disco ele não suporta a pressão e a carga do dia a dia, ele se rompe e o que está ali dentro desse disco, que é um material, vamos colocar assim, um pouco mais gelatinoso, ele extravasa. Quando ele extravasa, ele pode comprimir uma estrutura neurológica, ou a medula espinhal, ou um nervo que sai da coluna. Isso é a hérnia. Isso é a hérnia de disco. É a hérnia de disco. A dor típica de uma hérnia de disco é nessa região também da lombalgia. Os discos, Mauro, eles estão desde a região lombar até a região cervical. Então, em toda a extensão da coluna, a gente pode ter hérnia de disco. Então, é possível ter uma hérnia de disco lombar, torácica e mesmo cervical. Entendi. Em cada região, a gente vai ter um sintoma e um sinal diferente, né? O que é mais comum são as hérnias de disco lombares e depois as hérnias de disco cervicais. As hérnias de disco lombares, quando elas comprimem as estruturas neurológicas nessa região, além da dor lombar, a gente tem uma irradiação da dor para as pernas, que o pessoal chama de dor ciática, Sim. né? E quando a gente tem uma hérnia cervical, a gente tem então uma dor, obviamente, na região cervical que se irradia para os membros superiores, Os braços. para os braços. Qual é o tratamento disso? Como é primeiro, então, se é uma doença degenerativa, se é um processo degenerativo, não existe uma prevenção nesse caso, né? Existe. O que acontece? Para a gente evitar essa sobrecarga do disco e que ele não suporte essas cargas do dia a dia, a gente tem que manter a nossa coluna equilibrada e fortalecida. Então, o equilíbrio da coluna ele passa por um cuidado e uma educação postural. A educação postural no trabalho,
como nós sentamos, como nós utilizamos os utensílios do nosso trabalho, a isso nós damos o nome de ergonomia. Sim. Então é super importante que todo mundo esteja muito atento à ergonomia no próprio local de trabalho. Perfeito. E a postura também em casa. Como senta no sofá, como senta à mesa. Como isso, né? Isso, nós temos aqui o celular e a gente adquiriu esse hábito, que é um hábito do homem moderno, de ficar praticamente o tempo inteiro, nós ficamos nessa postura abaixada, né? Quer dizer, todos esses pequenos movimentos, o que a gente está falando em ergonomia, você fala, mas meu computador é só sentar e escrever. A gente passa muito, o homem, de uma maneira geral, principalmente no ambiente urbano, ele fica muito tempo no computador e a postura que ele fica naquele computador é uma postura que nos foi criada por uma questão tecnológica, né? Nós criamos produtos e nos adaptamos ergonometricamente a eles, né? Quer dizer, a gente se adapta. Mas, obviamente, é o que o doutor está dizendo, não são saudáveis a maneira que a gente usa, a maneira como a gente consome. A gente está fazendo errado, porque muita gente acha que essa questão... Às vezes você vê no seu trabalho, tem uma coisinha, o cara fica com o pé em cima, ou no teclado do cara tem algum aparelhinho que fica mais suspenso. Isso é uma frescura, uma bobagem. Não é, são pequenas medidas ali no dia a dia dessas posturas que vão justamente evitar um problema maior como a hérnia, no caso. Totalmente, né? Além dos tratamentos específicos como fisioterapia, acupuntura, quiropraxia, a mudança dos nossos hábitos diários é o que vai determinar se a gente vai ter uma coluna saudável e sem dor nesse momento e no futuro. Um colchão adequado, evitar ficar longos Faz períodos. diferença isso? Já uma vez me perguntaram, mas vocês têm tanto número colchão, que é ortopédico, semi-ortopédico, mola, e as pessoas falam, o colchão é tudo igual, não tem, isso é só uma coisa de vender, não vender. Faz diferença? Com certeza, faz muita diferença, né? Eu acho que o ponto principal, que eu acho que todo mundo deve saber, que esse não há dúvida, é que dormir de bruços, ou seja, de barriga para baixo, é muito ruim, tanto para a coluna lombar quanto para a coluna cervical. É como eu durmo e como muita gente que eu conheço dorme, porque é muito mais confortável, aparentemente. Por que é ruim? Para a região cervical, a gente tem que fazer uma rotação muito grande da coluna cervical. E isso põe muita tensão nas articulações da coluna cervical e nos ligamentos e músculos da coluna cervical. Essa posição também para a lombar, ela mantém uma sobrecarga na região lombar que não é adequada. Então, as pessoas que dormem de bruço por muito tempo, elas tendem a ter mais problemas cervicais e lombares. Por isso que muitas vezes a gente imagina que se tem um problema de coluna, a gente vai precisar de uma cirurgia ou de uma terapia muito invasiva. E, na verdade, muitas vezes o que a gente precisa é mudar pontualmente ali esses hábitos de vida diária. Simples, né? Quer dizer, é uma coisa simples, é mudar a maneira como você dorme e o uso do seu travesseiro. Nada além disso, por isso que é bom ficar atento. Agora, tem hérnia de disco, aconteceu esse problema. Quais são os tratamentos, quais são as chances de cura, como é que fica? O que é uma ótima notícia é que a maioria dos pacientes vão melhorar com tratamento clínico. E esse tratamento clínico, olha que eu vou... Sem intervenção cirúrgica? Sem a intervenção cirúrgica. E olha, Mauro, que eu vou me repetir de novo. O tratamento clínico, ele passa por um melhor equilíbrio da coluna e também um fortalecimento da coluna. Ótimo. Isso, num momento aí de maior crise, né, do desenvolvimento da hérnia, é melhor tratado com o auxílio de um fisioterapeuta, que ele vai promover, então, terapias para tirar dor, tirar contratura, fortalecer, equilibrar melhor a coluna desse paciente e também fazer exercícios posturais. Esse tratamento é o principal tratamento para a hérnia de disco. Quando isso não está sendo, digamos, o paciente não está tendo sucesso e conforto e a gente não está tendo uma progressão nesse tratamento, a gente tem essas opções cirúrgicas. E aí a gente tem até uma questão histórica. Culturalmente, as pessoas têm muito medo de cirurgia de coluna. Muito pavor. Pensam que vão ter que colocar pino, parafuso na coluna, que as incisões são muito grandes. Essa é a cultura comum, exatamente. E isso mudou, né? A gente hoje tem essas, inclusive cirurgias hoje por vídeo, que a incisão, por exemplo, de uma cirurgia de hérnia de disco é 1 centímetro. Sim. Então, a gente opera o paciente num dia e ele pode ir para casa no mesmo dia ou eventualmente no dia seguinte. Isso é uma tremenda evolução. É uma evolução muito grande, né? Até é uma
evolução até em termos de legislação, né? Perfeito. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela já regularizou esses procedimentos minimamente invasivos, esses procedimentos por vídeos, desde 2020. Perfeito. Então já é algo que os pacientes já têm acesso a isso de forma assegurada, inclusive nos planos de saúde, na rede pública também. Perfeito. A gente agora falou de hernia de disco, eu quero voltar um pouco ainda sobre questões de dores generalizadas. Eu quero saber se assim como em casos, por exemplo, de problemas ósseos, se suplementação de cálcio, se alimentos com cálcio, se existe algum tipo de dieta nutricional que possa também fortalecer a minha coluna, além da prática de exercícios. Essa é uma pergunta muito interessante. Quando a gente tem uma alimentação saudável, bem equilibrada, não há necessidade de suplementação. Perfeito, tá? Isso é importante. Essa pergunta do cálcio ela é muito interessante, porque nós temos muitas pessoas que têm intolerância à lactose, Sim. muitas pessoas que não gostam de leite e derivados e acabam não conseguindo uma ingestão adequada de cálcio no dia a dia. Essas pessoas, elas se beneficiam da suplementação de cálcio. Perfeito. Mas uma pessoa que ingere de uma maneira 2 a 3 porções de, seja um copo de leite, um iogurte ou coalhada ao longo do dia, essas pessoas não precisam de suplementação. Perfeito. Tá? Agora, se a gente tem alguma condição que impeça, ou por uma questão de gosto mesmo, a pessoa não consegue fazer a ingestão de cálcio de uma maneira adequada, aí sim ela se beneficia com a ingestão de um suplemento com cálcio. De maneira geral, colágeno, glicosamina, esses outros minerais, a gente não tem estudos que comprovam o benefício dessa suplementação no indivíduo normal. Porque a gente vê, eu faço essa pergunta porque a gente tem todo um universo de produtos que são oferecidos exatamente com isso. Colágeno aqui, não sei o que, aqui, o suplemento vai melhorar a questão óssea e tal. A questão é, como o doutor disse, claro, tudo tem que ser avaliado clinicamente, mas partindo do pressuposto que você se alimente de uma forma adequada, principalmente com a ingesta desses produtos que tem já cálcio, como leite, laticínios, coalhada, você não necessariamente precisa de suplementação, mas claro, é sempre muito, antes de tomar qualquer suplemento, antes de ir comprar, é sempre bom fazer esse check-up se você realmente de fato precisa. Sim, um quadro, isso é importantíssimo. É comum no consultório a gente encontrar pacientes que, com a ideia de deixar o seu esqueleto mais forte, faz uso de uma carga maior de cálcio. Isso pode, inclusive, predispor pedra nos rins. Exatamente. Mais uma questão de você se automedicar, mais uma questão de você usar uma medicação que não só não vai resolver o problema, como vai gerar um outro problema que até então você não tinha. Perfeito. Saindo um pouco da hérnia, tem algum outro problema comum nessa região de coluna que também abrange essa faixa etária? Nessa faixa etária, e aí um pouquinho depois dos 50, Perfeito. Nós temos a espondilose. A espondilose, ela diz respeito ao desgaste da coluna vertebral, principalmente a artrose das articulações da coluna. Então ela começa ali após os 40, 50 anos, a dar mais sintomas. E aí a gente tem os sintomas de dor mesmo na região da coluna lombar e cervical e com uma diminuição de mobilidade, né? Esse é o principal quadro. E aí vamos repetir novamente, Malta. Para a gente evitar, a gente tem que ter uma coluna bem equilibrada, fortalecida, alongamentos, evitar também os hábitos posturais, como a gente conversou, né? Evitar o sobrepeso, que aí sim, a sobrecarga do sobrepeso e da obesidade podem predispor a problemas de coluna a longo prazo. O tabagismo também, eu ia perguntar sobre o tabagismo. Ele acaba gerando essa desidratação que nós conversamos. O cigarro acelera a desidratação do disco intervertebral. Todo médico que eu trago aqui, a gente sempre pergunta se o tabagismo ele prejudica na sua especialidade. É impressionante, eu ia fazer exatamente essa pergunta, falei, mas a coluna acho que não tem nada a ver com o tabagismo, vou perguntar, mas acho que não, sim, mais uma vez a prova de que o tabagismo é uma coisa ruim, também ele pode acelerar esse processo de desidratação. Esse processo de desidratação acaba sendo acelerado, né? Então, eventualmente a gente vê a coluna de uma pessoa que fumou por muito tempo, ela tem uma desidratação dos discos
muito mais avançada do que seria esperado para a faixa etária. Então, mais um reforço para você que fuma, para você que é tabagista. Lembrar, todo o programa Bem-Estar, você pode olhar, todos estão aqui na TV Caras, você pode olhar aqui em todos eles, em todas as especialidades, eu faço a mesma pergunta sobre tabagismo e ela sempre influencia na piora ou no surgimento de uma doença, o que é uma mensagem aí: não fumem que faz muito mal. Doutor, a gente está ainda na espondilose, mas eu estou interessado na questão do exercício físico. As pessoas vão para uma academia, elas vão fazer seu exercício aeróbico e elas vão fazer musculação. Está chegando o verão agora, a gente quer mostrar mais o nosso corpo na praia e eu quero fazer musculação, eu quero levantar peso, eu quero fazer halterofilismo, eu quero fazer. Muita gente vai direto, né? Mente pro cara da academia, fala que fez o teste, aquelas coisas, a gente sabe como é o brasileiro. Mas é um erro crasso você começar a levantar um peso de halteres ou qualquer tipo de peso, não só pela questão da postura, mas pela carga que você vai lidar, pode trazer uma consequência séria para sua coluna, imagino eu. Com certeza. Temos, inclusive, halterofilistas, fisiculturistas que têm problemas muito graves de coluna em razão da carga que pegam, né? Então, quando a gente vai fazer uma atividade física, é sempre bom, de novo, ter aquele bom senso, começar de uma forma gradativa, não querer todos os resultados e atingir a melhor performance já na primeira semana. Exatamente. Ter um aquecimento, alongamento adequado e começar com uma supervisão de um profissional, de um educador físico. Isso te garante melhores resultados e maior segurança. Se a pessoa ela já tem um histórico de ter um pouco de dor nas costas, se ela for fazer uma atividade física, o ideal é que ela evite pegar muito peso. Então, às vezes, ela pode até fazer um exercício com mais repetições ou um período mais prolongado, mas que não pegue muito peso. Ou, se tiver numa academia, priorizar aqueles exercícios com as costas apoiadas. Isso vai dar mais segurança e evitar que todo aquele peso seja colocado na coluna lombar dessa pessoa. E o que pode parecer até um pouco contraditório, mas não é que uma forma da gente se prevenir é fortalecendo a coluna. Então, apesar da gente não poder pegar muito peso, a gente deve evitar pegar um peso excessivo, a gente deve fortalecer a coluna. Como? Então, a gente tem esses exercícios específicos para a região do core, né? Muitos pacientes me perguntam quais são os principais, os melhores exercícios. Eu sugiro 2. O Pilates já é uma atividade que intrinsecamente o professor ele vai tratar a questão postural, os alongamentos e o fortalecimento dessa região do tronco. Perfeito. De uma forma ali natural do próprio exercício. Perfeito. A outra forma é a própria academia. Só que quem vai para a academia ou vai fazer musculação, a gente tem muitas possibilidades. Tem pessoas que vão para um ganho de hipertrofia, outros priorizam os membros superiores, os braços, as pernas, né? O que a gente precisa ter em mente é o fortalecimento do tronco. A gente tem pranchas, exercícios de fortalecimento da região abdominal, né, que faz parte da sustentação do tronco. São os principais exercícios, né, e de extensão da coluna vertebral para a gente ter uma coluna forte e saudável. Crianças, jovens, adultos, gestantes, temos que tomar cuidado, ficar muito atento à coluna, porque é possível prevenir boa parte dos problemas. Tem tratamento, mas ninguém quer sentir dor. Então, se você não quer sentir dor, cuide, olha a sua coluna com carinho. Eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Ricardo Teixeira. Ele é médico, ortopedista especializado em coluna do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua presença no Bem-Estar. Mauro, eu que agradeço o convite. Muito obrigado a você também, audiência, que acompanha sempre a gente. Curtir, comentar, compartilhar. Nossas redes sociais aparecem aqui embaixo. E até o próximo Bem-Estar aqui na TV Caras. Tchau, tchau.